Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo e hoje falarei sobre o caso da testemunha de Jeová que comoveu uma cidade no sul do estado de Minas Gerais. Quer saber mais por quê? Alguns detalhes? Então fique aí que você vai entender. Foi no ano 2013, já faz 10 anos passados. No entanto, esse caso é novamente revivido porque temos aqui uma oportunidade de refletir a respeito dele, como isto aconteceu e, consequentemente, como evitar. Conforme muitos já souberam, através de noticiários na época, uma pioneira de nome Odete Inês. Pioneira, e ela trabalhava constantemente no serviço, conforme as testemunhas de Jeová fazem, falando com as pessoas a respeito das publicações, aquilo como a pregação do reino de Deus. Isto é uma prática comum, geralmente feito na maior parte pelas mulheres. Não sabemos exatamente o porquê, talvez porque os homens têm seus trabalhos mais fixos, então as mulheres ocupam mais esta parte. No entanto, essa questão não é levada em conta porque esta pioneira testemunha de Jeová era divorciada. E como isto aconteceu? Conforme eu disse, lá no março de 2013, trabalhando, logicamente, na cidade, conheceu um rapaz, onde esse rapaz conversou com ela e disse que gostaria de ter maiores explicações sobre o assunto, sobre a Bíblia, possivelmente um estudo bíblico. E ela, lógico, fez conforme o combinado. Ela foi até o local onde ele morava, que não era no centro, mas sim um pouco afastado da cidade. E lá chegando, ela, inocentemente, sozinha, foi assim agredida por essa pessoa com uso de uma faca, e ela veio a falecer. Porque a intenção do rapaz, que olha só, 20 anos, era roubar o veículo, o carro desta pioneira, desta mulher testemunha de Jeová. Após ele cometer o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele colocou-a no porta-mala, levou até um local mais distante da cidade e ali rolou o corpo numa ribanceira. Bom, mas como tem um ditado que diz que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E ele, com toda a autoconfiança do mundo, imagina só, passeando com o carro da vítima na cidade de Guaxupé. Não sei se conhecem ou já ouviram falar, mas Guaxupé é uma cidade que não tem lá um alto índice de criminalidade, embora tenha, assim, como qualquer outra cidade. É uma cidade com cerca de 50 mil habitantes e sua economia é baseada no cultivo do café. Não só o cultivo, mas também de armazenamento, também de exportação para outros países, onde ali se concentra até a bolsa do café. Bom, mas sendo assim, esta mulher divorciada com 41 anos de idade, que veio a falecer,
estava morta. E aí o autor do crime foi passear na cidade. E o que pode acontecer? Principalmente no sul de Minas. E ele passeando de carro, já que esta pessoa tinha uma parente que informou a polícia sobre o desaparecimento. E quando deu as características do carro, lógico, eles viram o carro, pararam, e qual foi a surpresa? Nenhuma, porque ali estava o assassino. Porque no porta-mala encontraram vestígio de sangue e não teve como ele negar. Então ele realmente confessou que a intenção era esta e tal, e assim foi detido. E deve estar preso. Se não está, com a lei tão branda, que mesmo que foi um crime que foi premeditado, o que aumentaria a pena, não sei se já pode até estar na rua, né? Então, não temos informação sobre isso. Mas o que é que nós podemos analisar sobre este assunto que serve de lição para nós, para quem já foi testemunha de Jeová e o ainda é? É o seguinte: como uma organização que se apega muito a mandamentos de homens, né? Eles têm as suas regrinhas, as regras que não podem ser descumpridas. O que é que pode ter acontecido? Não sabemos, mas vamos imaginar. Se vocês que estão aí assistindo quiserem dizer nos comentários, podem raciocinar comigo. Por exemplo, o fato de esta mulher ser pioneira contribuiu para isso? Lógico, porque eles vivem em função das horas trabalhadas. Sabem muito bem disso, né? Embora houve uma certa mudança agora, mas para pioneiros parece que não sei. Diga aí se você sabe. O fato também de ela ser divorciada, será que contribuiu para que acontecesse aquilo com ela? Que ela fosse vítima desse latrocínio? Claro. Ou não? Não sei. Será que a solidão, por ser uma pessoa sozinha, que morava sozinha, deve ter, sim. Ora, porque quem é que gosta de ficar, né, talvez na solidão? Ninguém. Outro detalhe também que nós podemos pensar da seguinte maneira. Diz que ela procurou pessoas para ir com ela nessa que chamam revisita. E, infelizmente, dizem que ela não encontrou. Por que será? Porque, com certeza, ela teria que levar outra mulher. E, às vezes, nem todas as mulheres estão disponíveis. E se ela encontrasse um outro jovem, um rapaz, talvez um senhor para ir com ela? Mas sabe o que é que eles iam falar? Não, irmã, isso não pode. Um homem não pode sair com uma mulher num carro. Senão, né, eles têm as regras lá que realmente são rígidas. Se ver as pessoas nessa circunstância, mesmo que seja para um trabalho de evangelização, não pode, porque é norma. Aí a pessoa é chamada, você vai perder o seu privilégio, no caso, chama de privilégio quando a pessoa mais dedica tempo, né, para a pregação, no caso, uma pioneira. Será que isso influenciou ela não ter encontrado, ou ela talvez nem pensou em convidar um irmão, no caso, né, para ir com ela, mesmo que fosse uma pessoa de respeito, levasse talvez até outra companhia, fossem 3 pelo menos? Então, fica aí a dúvida. Talvez isso colaborou. Também existem fatos que eu não vou dizer se é verdade ou se não é, porque a gente ouve falar, e durante o tempo que eu estive dentro
dessa associação, eu soube de caso como um, que eu vou apenas relatar aqui, que é o seguinte. Dizem, né, que certa vez uma solteirona, ela estava a fim de encontrar-se um cônjuge, mas sabe que entre as testemunhas de Jeová quase não tem. E se tem, é o mínimo. Né? É muito raro encontrar pessoas com as mesmas características, né, com as mesmas afinidades. E aí, só que eles falam o seguinte, olha, já que a irmã está solteira, né, se ela foi divorciada, conforme eles chamam de divorciou biblicamente, então ela está livre para casar. Mas como não tem, o que fazer? Então o fato que eu ia dizer é o seguinte, diz que certa vez uma testemunha de Jeová também estava numa situação assim, né, solteira, né, divorciada, sozinha, e aí as irmãs incentivaram, olha, fique tranquila, se você trabalhar de pioneira, Jeová vai te preparar o marido, vai te preparar, sim, tenha confiança. Eles fizeram isso. Alguns casos acontece por coincidência encontrar, talvez numa assembleia ou congresso, uma pessoa lá que já que você faz alguma coisa, eu sou pioneira. Então eles dão muita preferência a quem é pioneiro, né? Os pioneiros procuram pioneiras e as pioneiras procuram pioneiros, e assim ou vice-versa. Então, quando a pessoa já tem um cargo, normalmente eles perguntam o que você na congregação. Já dizem, olha, eu sou ancião, eu sou servo ministerial, ou se é pioneiro especial ainda, aí já, né? Aí é muito fácil. Mas quando é um simples publicador, e tiver, que já foi casado pessoalmente, aí meu filho está quase vai esquecer mesmo. Bem, então o relato diz que quando uma mulher ela estava numa situação assim, ela encontrou um rapaz, começou a estudar com o rapaz, e aí o rapaz disse que se apaixonou por ela, mesmo ela sendo mais velha que ele. Assim contam as línguas, né? Vamos dizer, não vamos falar mal as línguas, porque não sei se é verdade ou é mentira. Mas dizem que o rapaz gostou dela e ele realmente falou, eu gostei muito do seu modo de falar, né? Depois de um certo tempo, lógico, gostei muito do seu carisma, né? E pediu ela em casamento, né? Lógico, namorando um tempo e tal, até que aí falou, mas como não pode casar com alguém que é apenas um estudante, ela esperou ele batizar, né? Assim que saiu da água, isso tem acontecido com muita frequência até. Bom, talvez ela nessa esperança, quem sabe, que ela seja aquele que Jeová preparou para mim, eu vou lá estudo com ele e vai acontecer isso. Porque realmente tem isso. Porque não é só esse caso. Há casos que eu gostaria de falar aqui com vocês, que assistem aos meus vídeos, que eu já presenciei muita coisa dentro da organização. E uma delas é que quando uma pessoa começa a estudar, mesmo sendo mulher, se ela é casada e ela começa a reclamar do marido, porque lá tem os seus momentos de intimidade, né? Sabe que as mulheres têm esse costume. Às vezes ela fala, ai, meu marido, não sei o que lá, e começa a queixar do marido. Ao invés de elas dar conselho, olha, você tem que ser paciente com o seu marido, tem que tolerar, tem que ajudar ele a ser assim, tem que suportar, né, como diz o apóstolo, pode suportar em todas as coisas. Sabe o que elas dizem? E eu conheço fatos que não é desconhecido da minha pessoa. Que quando a estudante queixava do marido, ela falava, olha, porque não faz o seguinte, ó, você estuda, batiza, e aí Jeová vai preparar para você um marido, porque se seu marido está te traindo, você está livre para divorciar dele e casar com outra,
pessoa, que no salão tem que estar cheio, né? Imagina só, está cheio de irmãos querendo encontrar pessoas como você também. Uma ilusão, porque não existe, como disse. Mas para quê? Porque eles acham que é um ponto a mais quando uma pessoa consegue chegar até o batismo. Será que foi isso que ela pensou? Não sei. Então, mas geralmente a tendência é essa. Então, é que eu faço sempre os alertas aqui. Não se deixe levar pelas conversas de pessoas, mesmo que sejam anciãos mesmo, né? Ah, mas o corpo governante falou isso. Não tem por que você ficar se iludido com coisas de homens. Então, infelizmente, uma vida perdida, neste caso, e, infelizmente, mas foi mais uma tragédia. Já se passaram 10 anos, mas com certeza muitas pessoas se lembram ou relembraram deste caso. Quero agradecer pela atenção dispensada até aqui e, por favor, se inscreva aí no canal, que sempre estou trazendo vídeos toda semana, se possível. E aí você vai ficar a par de outros assuntos também. Então agradeço e espero para o próximo vídeo. E até lá, o meu muito obrigado.